Ok? Olá pessoal, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que nós estamos dando início à nossa transmissão essa noite, nossa sala de apontamentos proféticos, onde nós estamos transmitindo ao vivo pelo Instagram e pela plataforma do Facebook, e depois estaremos disponibilizando junto na nossa playlist na página do YouTube, Ministério Liberdade. Você se inscrever, te convido a você se inscrever. Você está acompanhando essa série de estudos que nós temos divulgado. O que é o apontamento profético? O apontamento profético ele sempre foi uma sala, um estudo que nós realizamos ao longo dos tempos, ao longo dos anos, onde, por instrução da parte de Deus, como nós realizarmos uma anotação, uma breve anotação, muitas vezes escrita, ou por uma impressão que temos recebido da parte do Senhor, ou por uma revelação que nós temos recebido da parte do Senhor, e em cima dessa revelação trazer uma leitura espiritual, ajudando a trazer na memória aquilo que nos dá esperança pela palavra, e trazendo uma leitura espiritual para que haja uma aplicação prática, com base na palavra, com base na revelação, com base nas escrituras, onde nós levamos essa aplicação para que essa geração possa ser equipada e possa ser mobilizada naquilo que o Espírito Santo tem trazido para as nossas vidas. E nessa noite eu quero falar um pouco sobre a humildade, sobre a necessidade que nós temos e aquilo que Deus tem trazido como impressão nos nossos corações, sobre como nós devemos responder neste momento, e eu coloquei até como título que a humildade é uma das armas mais poderosas para nós nesse tempo. Então, hoje, aproximadamente, nós estamos no final de julho, último dia de julho, e começando agosto, e se nós formos ver, eu estava buscando algumas informações, desde quando houve o primeiro caso de Covid, do Covid-19, que foi encontrado na China, diante dessa pandemia que nós estamos vivendo do coronavírus, já fazem aproximadamente 9 meses que nós estamos convivendo com esse vírus aqui na Terra. Nunca na história nós passamos por uma situação como essa, onde o tamanho efeito deste vírus, onde ele afetou toda a estrutura, todas as classes sociais, onde nós vemos, infelizmente, pessoas que perderam entes queridos, pessoas que perderam pessoas amadas, em diferentes classes sociais, tanto os ricos como os pobres, políticos, governantes. Não houve nenhum tipo de acepção com relação a esses ricos. E nós, diante de um quadro de percepção profética, nós queremos dar uma palavra, deixar uma impressão com você nesse momento de apontamento, não aqui com o intuito de apontar possíveis falhas ou aqueles que seriam os que provocaram isso, apontar aqueles que de uma certa maneira ocasionaram essa circunstância, mas deixando para você o seguinte entendimento, que Deus está no controle absoluto de todas as coisas, e nós precisamos nos voltar para a palavra, mergulhar na palavra e ouvir aquilo que vem do seu coração para responder aquilo que Ele quer que nós demos como resposta nesse tempo, nessa geração. Números 23:19 diz assim, que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Deus determinou e estabeleceu pela tua palavra,
Ele vai cumprir, né? Sua palavra não voltará vazia, mas antes ela vai cumprir aquilo na qual ela foi enviada. Então nós precisamos nos voltar para a palavra. É necessário que a palavra de Cristo habite abundantemente em nós, para que nós possamos ser cheios da revelação. Então, diante disso, conversando com a minha esposa, conversando com meus filhos, a gente começou a trazer, né, a memória, né, algumas perguntas, né, na verdade, algumas indagações que para expor, na verdade, a intenção, né, dos nossos corações, como que os nossos corações reagiram diante disso e como que nós, como o nosso coração, precisa se alinhar com o coração de Deus. Então, como que tem sido, né, uma das perguntas que nós falávamos, uma das anotações que nós fizemos, porque como que tem sido o nosso posicionamento espiritual diante desse desafio, desse coronavírus, né? Como que foi esse desafio como família? Como que nós lidamos com esse desafio em nossa família, em nosso trabalho, na igreja? Nós sabemos que como família nós entendemos que Deus trouxe um tempo onde Ele colocou luz sobre a célula matriz, né? E para que trouxéssemos a memória e pudéssemos entender o poder de representatividade que a família ocupa, né, em nossas vidas, em nosso dia a dia, onde nós tivemos a oportunidade de nos voltar para o coração dele, né, onde nós compartilhamos diversas ministrações, inclusive sobre cada família, um altar de adoração, cada altar um só coração, onde Deus quis, onde Deus está fazendo uma obra de restauração do altar da família, culminando com uma obra de restauração do coração dos pais, que vai afetar, né, de uma maneira poderosa o coração dos filhos, cumprindo-se a profecia de Elias, de Malaquias capítulo 4. Como que nós temos, como que tem sido o nosso posicionamento espiritual, né, diante desse desafio do trabalho, né, muitos desafios diante do cenário corporativo que nós temos vivido, onde infelizmente muitas empresas vieram a um estado de falência, né? Como reagir diante disso? Como que nós, né, estamos olhando, né, para as circunstâncias naturais? Como que nós, diante desse ambiente de caos, desse ambiente que realmente está diante dos nossos olhos, desafiador, né? Qual a resposta que nós temos que dar diante disso, né? Como acionar, como se mover de uma maneira poderosa e sobrenatural para que nós possamos ter êxito, né? Possamos ver a palavra de Deus se cumprir em nossas vidas. Como que eu tenho me posicionado como igreja, né? Isso trouxe luz ao coração das pessoas, né? E a intenção do coração de muitas vezes ir somente a um lugar, mas não fazer parte de algo, não ser, né, igreja como um organismo vivo, chamado por Deus, levantado por Deus. Isso fez com que trouxesse a nossa memória e nós pudéssemos olhar muitas dessas circunstâncias que ocorreram nesses dias, né? Quais foram os cuidados que nós tomamos junto a esse confinamento? Lógico que com instrução das autoridades sanitárias, todo o cuidado que nós devemos tomar com relação ao uso do álcool em gel, ao uso das máscaras, mas como que nós lidamos com esse cuidado com a nossa vida, né? Qual foi as escalas de prioridade que sondaram, que rondaram os nossos corações, né? Até nós falávamos no nosso encontro de águias que às vezes foi dado tanto atenção para esses cuidados, mas os cuidados entre o vivenciar a palavra, a vida de oração, cuidado de santidade, isso, coisas tão importantes no nosso relacionamento com Deus, em que nos leva a um nível de intimidade e toca, né, no coração dele, né, de que maneira nós, né, lidamos com isso, né, que tipo de zelo foi dado para estas coisas, né, quais foram as motivações que vieram à luz, as intenções do nosso coração. Nós temos falado sobre isso, né, que muitas vezes diante de uma situação de
tribulação, de dificuldade que veio, né? Onde veio uma pressão tão grande, né? Onde realmente revela, né? Revela o coração, revela o nosso coração, revela muitas vezes a intenção e motivação do nosso coração, né? Como que nós, né, diante desse confinamento, quais foram os desafios que foram estabelecidos, né, as metas? Eu vejo que é um tempo onde nós trouxemos à luz esses apontamentos, aquilo que nós conversamos bem no começo desse confinamento, quando chegou para nós aqui no Brasil, quando chegou para nós a necessidade de trazer uma percepção profética, né, para trazer entendimento de que Deus está no controle de todas as coisas e Ele que está conduzindo todas as coisas, né? Agora, o ponto é assim, para onde nós estamos olhando neste momento? E é isso nessa noite que eu gostaria de mergulhar com você. Para onde nós estamos olhando nesse momento? Diante de uma percepção, nós temos visto que, diante de muitas circunstâncias, tem muitos órgãos, são escolas, você que tem filhos pequenos, nós temos uma filha no ensino médio, temos uma filha no ensino na faculdade, na universidade, onde adotaram decisões diferentes para a retomada, né? Agora, aonde, né? Uma das anotações uma breve anotação que o Senhor trouxe para nós nessa semana, sobre a questão de para onde nós estamos olhando, né? Nós estamos esperando dos governos, né, uma solução, uma decisão, porque muitas vezes nós olhamos para as circunstâncias, olhamos para essa questão da vacina, e vai vir a vacina, e quando vier a vacina tudo vai ser solucionado, tudo vai ser resolvido, né? Aonde está o nosso olhar? Para onde nós estamos olhando? Para onde nós estamos esperando uma resposta? Estamos olhando para os governos, para os governantes, para toda essa estratégia de solução que o governo está tentando impor diante de uma conduta que nós temos tido, uma conduta onde nós temos visto tantas coisas que têm desagradado a Deus, tantas coisas que têm desagradado o coração de Deus, né? Com a prática de aborto, de casamentos do mesmo sexo, né? Tudo isso que fere o coração de Deus. Para onde nós estamos olhando? Nós sabemos que Davi disse assim, olha, eu levo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Para onde estão os nossos olhos? Onde nós temos buscado esse socorro? Buscado esperar nele, né? Qual é a nossa atitude? Temos olhado para o Senhor? Eu creio que tudo isso trouxe consigo um ambiente onde Deus quer transformar o nosso coração. Creio que diante dessas circunstâncias, diante desse momento, né, há um anseio do coração de Deus em querer transformar o nosso coração para ser segundo o seu coração, onde nós vamos responder aos céus com uma atitude de humilhação. Como nós comentávamos em nosso último encontro no Voo das Águias, a questão de você viver a palavra, a questão de você aplicar a palavra no seu coração de tal maneira que você não vai ser apenas ouvinte, mas você vai ser praticante de uma verdade onde nós não vamos amar por palavras ou por atitudes, mas de fato e em verdade, com obras expressas, onde nós vamos manifestar a Deus através de nossas vidas. Eu creio que essa igreja que o Senhor está gerando, que o Senhor está levantando, que é uma igreja que se levanta para demonstrar nos lugares a manifestação do amor dele através de nossas vidas, seja em solidariedade, seja em conforto, seja em consolo, seja em socorro, seja manifestando a Cristo, conforme a agenda de Cristo. Então, por isso eu creio que a humilhação ela é um dos princípios espirituais mais importantes e uma das armas mais poderosas que Deus nos deu
uma das ferramentas que Deus nos deu para esse momento. E eu creio que se faz necessário um entendimento claro acerca desse chamado que Deus tem trazido para as nossas vidas, vivenciado na pessoa do Cristo. Eu creio que isso é uma verdade. A humilhação é um dos princípios espirituais mais importantes revelados na palavra, uma das armas mais poderosas dadas por Deus para nós, para esse momento. Eu creio que se faz necessário um entendimento acerca desse chamado para esse alto lugar que é vivenciado na vida de Jesus Cristo. Esse é um momento onde a resposta que nós temos que dar aos céus é de nos humilharmos, de entrar por um caminho da humildade. Bem-aventurados são os humildes de coração, porque esses herdarão a terra. Está lá em Mateus capítulo 5, verso 5, quando Jesus diz, quando ele começa a falar sobre as bem-aventuranças, e ele começa ali a pregar para os discípulos, e junto com a multidão, onde ele fala sobre a bem-aventurança, e ele menciona: bem-aventurado são os mansos, são os humildes, porque herdarão a terra. A nossa atitude, a nossa resposta a esse chamado trará como herança sobre esta terra. Quando eu falo sobre herança, não falo apenas de uma herança material, física, mas uma herança que traz consigo um potencial para sarar a terra, para curar a terra, para remover a maldição da terra, e estabelecer a bênção de Deus, estabelecer aquilo que foi realizado na cruz do Calvário, através de nós, através do sangue do Cordeiro, manifesto em Cristo, onde Cristo morreu por nós, para nos redimirmos dos nossos pecados. Eu creio que a humilhação ela é um princípio espiritual, uma das armas mais poderosas. Eu queria que você viesse comigo, com base no texto, para essa anotação desta noite, para esse apontamento profético, que está em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, ele nos leva a meditarmos numa palavra, uma palavra rica e poderosa da parte do Senhor, onde faz-nos voltar a algumas atitudes que Jesus teve e que foram determinantes para o cumprimento da sua missão e do seu propósito, levantando o nosso destino através da sua vida. Filipenses capítulo 2, verso número 5 ao verso número 8 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Aleluia. Nós vamos entender uma coisa primeiro. A humildade ela não é um instinto natural do ser humano. Ela é uma virtude que foi dada por Deus, para que se manifestou no caráter de Cristo através de uma vida em obediência. Então, aqui Paulo diz à igreja de Filipos, e eu quero trazer para você nesse momento aquilo que o apóstolo Paulo está expressando pelas suas palavras: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É necessário que nós permitimos que o Espírito Santo possa tocar em nossos sentimentos nesta noite, para que haja em nós o mesmo sentimento. Essa é uma obra que o Espírito Santo gera em nós, quando nós tomamos a decisão de nos humilhar, de nos rendermos, de renunciar a nós mesmos, humilhando-se diante dele. Pois é necessário que haja esse mesmo sentimento.
E quando eu falo sentimento, eu não falo sobre uma expressão natural, é um sentimento almático, mas uma expressão espiritual, uma virtude que é dada por Deus, que se manifestou no caráter de Cristo e que é necessário se manifestar em nosso caráter nesses dias. Que haja em nós o mesmo sentimento. Jesus tomou a decisão de andar com um sentimento. Nós não podemos deixar que os sentimentos determinem sobre as nossas vidas diante dessas circunstâncias, pois Deus não se move por causa das nossas circunstâncias. Deus se move pela sua palavra. Para onde estão os nossos olhos? Como foi o nosso posicionamento diante desse momento que nós passamos de pandemia? Quais foram os cuidados, quais foram as atitudes, os comportamentos que nós tomamos? E aqui é apenas para trazer luz no seu coração, no meu coração, para nós ouvirmos o coração dele, para responder ao coração dele. Que tipo de sentimento foi gerado em nós? E nós necessitamos nessa noite deixar que o Espírito de Deus gere em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois esse sentimento que houve em Cristo Jesus, porque ele tinha uma forma, ele tinha a forma de Deus. E ele não teve por usurpação, ele não reivindicou o seu direito de ser igual a Deus, mas ele se esvaziou-se a si mesmo. Quero te fazer um convite essa noite. Quero te fazer um convite nesta hora. Somos chamados a nos esvaziar diante dele. Somos chamados nesse tempo a nos humilharmos à sua presença. Somos chamados nesse tempo a andarmos no mesmo sentimento, na mesma virtude que Deus manifestou no caráter de Cristo pela sua decisão em obedecer ao Pai. Eu creio que é necessário que ele cresça e que eu diminua. Nós precisamos nos diminuir para que o Senhor possa crescer em nós. Quando eu vejo uma evidência onde muitas vezes as pessoas estão esperando os governantes, nós temos visto alguns, infelizmente, vivemos uma crise também de Estado, dos poderes democráticos, onde Deus está abalando o Brasil. Nós sabemos disso, nós temos orado, temos levantado uma intercessão, temos levantado uma torre de oração, orando pelas autoridades constituídas por Deus, orando para que venha sobre eles a palavra, venha sobre eles o zelo, venha sobre eles a manifestação do Espírito Santo, para que eles possam legislar, para que eles possam governar, para que eles possam exercer os seus direitos, né, sob a orientação do Espírito Santo. Nós sabemos que há uma guerra espiritual sendo travada, mas quando nós deixamos de cumprir a aliança eterna, e nós temos ministrado aqui, onde nós buscamos muitas vezes aquilo que nós devemos buscar no Senhor, nós buscamos os governos, vem sobre nós uma condenação, tem sobre nós consequências. Nós, como igreja, podemos paralisar aquilo que está acontecendo. Esta obra dessa pandemia, desse Covid, desse vírus. O que o Senhor quis revelar a nós, trazer luz sobre as nossas vidas? Talvez buscando alternativas para resolver os nossos problemas, os problemas das nossas igrejas, os
explorando os ministérios, as oficinas. Eu sei que muitos pastores, amigos que nós conversamos, passam por situações, mas Deus está no controle absoluto de todas as coisas. É necessário que nós precisamos entender aquilo que Deus está falando e avançar diante daquilo que Ele já estabeleceu pela Sua palavra. Avançar como Ele fez com Gideão, que a Sua palavra, quando Ele fala com Gideão estava abatido, estava se escondendo diante de uma circunstância, diante de uma crise em que eles viviam, onde eram roubados daquilo que eles estavam semeando, plantando. E Deus diz a ele: homem, varão valoroso, o Senhor é contigo. Quer dizer, quando o Senhor fala com o Gideão, a palavra que sai da boca de Deus traz consigo uma substância que transforma aquele homem. Eu creio que antes da palavra tocar na alma daquele homem, no seu espírito, quando ela tocou nos seus ouvidos, ela já havia transformado aquele homem naquilo que Deus havia determinado que ele fosse para livrar Israel. Por isso eu creio que nós fomos chamados a nos esvaziar. A nos esvaziar é buscar nele a orientação, é buscar nele a revelação, é buscar nele, nesse Deus, aquilo que ele tem como revelação para as nossas vidas. Jesus se esvaziou e tomou uma forma de servo, e ele se fez semelhante aos homens. Ele desceu. Ele foi por um caminho onde ele desceu, onde ele se esvaziou, onde ele achou depois na forma de homem. E a forma fala sobre um ambiente ele desceu até o lugar em que nós estávamos. Ele se humilhou. E se humilhou até a morte de cruz. Isso significa o quê? Que essa humilhação que se manifestou no caráter de Cristo e que levou ele para viver em obediência à palavra que Deus havia dado para ele, ele obedeceu. Nós precisamos nos humilhar. Até quando vai permanecer aqui na terra? Até quando estarão diante dos nossos olhos informações em que nós, através da nossa oração, através da nossa comunhão com o Espírito Santo, podemos gerar um ambiente de fé, de esperança, um ambiente que nos leva a crer que nós somos conquistados para conquistar. O mesmo ambiente que o Senhor coloca Josué antes de ele entrar na terra prometida. Esforça-te, tem de bom ânimo. Eu creio que é o momento de nós nos esforçar para nos humilharmos, tendo em vós o mesmo sentimento e a decisão de querer nos esvaziar, nos arrependendo dos nossos pecados, nos arrependendo dos pecados que nós temos visto que têm sido cometidos na sociedade, que tem feito com que Deus se entristecesse conosco, que Deus se irritasse conosco. Como nós vemos falar, como nos dias de Moisés, como nos dias de Noé, como nos dias de Ló. Nós tivemos aqui a palavra, uma reflexão sobre essas evidências, está lá numa das nossas playlists, no nosso canal. Então, é necessário entender que esse entendimento claro acerca desse chamado para esse tempo, para essa hora. Esse é o tempo.
que o Senhor está nos chamando para rasgar, não as nossas vestes, mas para rasgar o nosso coração, para nos humilharmos, para levantar uma súplica a Ele, porque Ele é a resposta. Tudo emana a partir da santidade dele. Filipenses capítulo 2, verso número 9, dando continuidade, diz assim: por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Ele deu um nome, Jesus, não Cristo, Jesus. Mas Deus o exaltou soberanamente. A decisão que ele tomou foi que havia no coração dele um sentimento gerado pelo Espírito Santo. Um sentimento gerado pelo Espírito Santo em resposta à sua obediência, pois ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que ele sofreu. Em Hebreus capítulo 5, verso número 8, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que ele sofreu. Então ele tomou essa decisão. Eu creio que nós poderemos dar uma resposta ao Senhor nesses próximos dias, diante desse chamado, e o chamado à humilhação. Por isso que em 1 Pedro, capítulo 5, verso número 6, verso número 7, se eu pudesse deixar para você como uma palavra diretiva para este tempo: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele vos exalte quando for o tempo, lançando toda a sua ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado de vós. Esse é o chamado. É aquilo que Pedro fala, que nós devemos nos humilhar sob a sua potente mão. E aqui não é uma situação em que eles viviam, que Pedro está escrevendo, que havia uma situação, uma consequência por conta de uma desobediência, mas quando você vai lendo o versículo, você vai lendo o capítulo em si, lá está escrito que uma ardente expectativa, né? Perdão, vamos lá em 1 Pedro capítulo 5, eu quero pegar um versículo anterior a esse, para te mostrar que a realidade daquilo que Pedro fala, chamando a humilhação, tem como base uma diretiva do Espírito Santo na circunstância que eles estavam vivendo, em que Pedro toma pela palavra e os chama para, em decorrência dessa consequência. Mas ele está dizendo aqui, olha, aos presbíteros, verso número 1, 1 Pedro capítulo 5, verso número 1, aos presbíteros que há entre vós testemunhos dos sofrimentos de Cristo e ainda co-participantes da glória que há de ser revelada. Daí ele fala sobre pastorear o rebanho, né? Onde ele fala sobre a necessidade de pastorear o rebanho, não por força, nem por violência, não por obrigação, por ganância, mas eu quero me ater aqui quando ele fala assim, onde Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes, porque humilhe-se debaixo da potente mão poderosa, porque um tempo oportuno os exalte, lance sobre ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Então ele fala ali, amados, até inclusive no capítulo 4, não vos estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos provar, mas é necessário que o juízo de Deus comece pela casa de Deus. Então Pedro nos dá uma palavra de entendimento que essa ardente prova que veio sobre nós é porque o juízo ia começar pela casa de Deus. Então ele continua ali, que ele chega no capítulo 5,
e ele fala sobre como nós devemos apacentar o rebanho. Aí ele fala sobre a necessidade de nos humilharmos, de lançarmos debaixo dele, de lançar sobre ele a ansiedade, aquilo que muitas vezes veio para assaltar os nossos corações no começo desse tempo, no começo dessa pandemia. Então eu creio que essa humilhação, ela como que nós podemos responder esse chamado? Primeiro, tomando sobre nós o jugo de Cristo. É necessário aprender com ele, porque ele é humilde e manso de coração. Que ele diz assim: vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e suave. Mateus 11, 29. E aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Na escola do Espírito, esse é o chamado. Esse é o chamado. Esse é o que manifestou o caráter de Cristo através da sua obediência. Quando ele decidiu, e ele fala: tome sobre vós o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração. Nós precisamos tomar sobre nós o jugo dele, que é leve e suave, e nos humilharmos. Quando nós nos humilhamos, nós somos levados a uma dimensão profética, aonde recebemos graça, instrução e revelação da parte de Deus para cumprirmos o nosso propósito. Deus tem um tempo certo e uma maneira divina para operar todas as coisas. Ele é um Deus de projetos. Ele planeja suas estratégias, seus planos, seus desenhos, seus projetos. E aquele que começou a boa obra, ele vai cumprir, porque ele é um Deus de projetos. Nós cremos que há um projeto de Deus. E quando nós damos uma resposta a ele, nós podemos entender, não apenas repetir a orientação, mas entender a orientação. E é o último texto que eu quero ler essa noite, em 2 Crônicas, capítulo 7, um texto bastante conhecido, mas que não vale apenas conhecer, mas nós temos que entender e compreender essa palavra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, primeiro nós precisamos entender que nós somos o teu povo e que clamamos a ele pelo nome dele. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Nós clamamos pelo seu nome. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, tomar a decisão do mesmo sentimento que Jesus tomou na sua glória, quando ele estava com o Pai, orar e me buscar. Precisamos intensificar nossas orações nesses dias e buscar a Ele com todo o nosso coração e converter dos seus maus caminhos, trazendo consigo essa capacidade de ser transformado e poder transformar, se convertendo dos seus maus caminhos. Eu me identificando com os meus pecados, me identificando com os pecados da minha sociedade, da minha família, onde eu sou inserido, e me converter desses maus caminhos. Há uma resposta. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Essa é uma chave para nós. Essa é uma chave para nós abrirmos as portas desse avivamento que o Senhor tem para trazer sobre o planeta Terra, sobre o Brasil, sobre as nossas cidades, sobre
nossa nação. Nós precisamos nos humilhar. É chegado o tempo de vestir sobre nós as vestes de humilhação. Clamar a Ele. Clamar a Deus Todo-Poderoso. Clamar ao Eterno. Clamar ao Altíssimo. Suplicando a Ele, pedindo perdão pelos nossos pecados, nos identificando com aquilo que tem entristecido o seu coração. Então Ele vai ouvir, Ele vai responder, e vai sarar a nossa vida. Quero deixar com você esse apontamento profético desta noite. A unidade. Eu creio que é um dos princípios espirituais mais importantes que nós somos chamados a viver, uma das armas mais poderosas para usarmos nessa hora, para deixar o Espírito Santo ministrar sobre nós o caráter de Cristo através de uma obediência à palavra. Amém.